Atenção! Este vídeo é apenas para fins educativos e informativos, não contém recomendações de investimento. Dado o aviso, vamos ao conteúdo. É o sonho de muitos receber uma renda mensal sem precisar trabalhar ativamente, ou seja, ter uma fonte de renda passiva. Imagine que você trabalha todos os dias para receber seu salário, que é sua renda ativa, fruto do seu esforço diário de segunda a sexta. Agora, imagine também ter uma renda extra mensal por investir seu dinheiro de forma constante. Em resumo, essa é a principal proposta dos fundos imobiliários: gerar pagamentos mensais de rendimentos. Ao se tornar cotista de um fundo imobiliário, você passa a ter uma participação em um grande portfólio de imóveis e, consequentemente, a receber aluguéis mensais proporcionais à sua participação. Claro, no início, especialmente se você começar com pouco capital, esses rendimentos mensais podem ser pequenos. No entanto, a vantagem dos fundos imobiliários é oferecer uma previsibilidade de aluguéis recorrentes ao longo do tempo. Mesmo sendo um investimento de renda variável, que sofre oscilações de mercado, o foco é no longo prazo. Para quem pensa em se aposentar com investimentos e deseja ter uma renda mensal futura, os fundos imobiliários podem ser uma ótima opção. Enquanto estamos na fase de acumulação, o ideal é reinvestir os rendimentos para criar o efeito bola de neve. O que você recebe, você reinveste, aumentando os rendimentos no mês seguinte. Assim, ao investir parte da sua renda mensal e reinvestir os rendimentos, você estará construindo um patrimônio sólido para o futuro. Vamos usar um exemplo para ilustrar. Imagine que você começa investindo R$100 por mês em um fundo imobiliário VVCR11, com cada cota custando R$10. Com esse valor inicial, você consegue comprar 10 cotas mensalmente. Supondo que o fundo pague 10 centavos por cota a cada mês, você receberia R$1 de rendimento no primeiro mês. Com R$1 ainda não é possível comprar mais uma cota, mas esse valor fica na sua conta da corretora. No mês seguinte, você investe mais R$100, compra mais 10 cotas, totalizando 20 cotas, e no próximo mês seu rendimento aumenta para R$2. Esse processo se repete, até que você acumule R$10 em rendimentos e possa comprar uma cota inteira apenas com esses rendimentos. Ao longo dos meses, com a constância desse investimento, você passa a ver o efeito bola de neve, rendimento gerando mais rendimento. Continuando a investir e reinvestindo o que recebe, seu montante cresce cada vez mais. Esse exemplo foi simplificado, mas o objetivo é ilustrar o poder do reinvestimento e como os fundos imobiliários são pensados para o longo prazo, aproveitando os juros compostos ao longo dos anos. Fundos imobiliários, ou FIIs, são investimentos de renda variável, e as cotas nunca ficam com o mesmo valor de forma estática, elas oscilam tanto para baixo quanto para cima. Apesar disso, os fundos imobiliários tendem a variar menos que ações ou criptomoedas, sendo um dos investimentos de renda variável mais estáveis. Atualmente, estamos em um período de queda no IFIX, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários brasileiros, o que muitos enxergam como uma oportunidade de comprar cotas a preços mais baixos. Mas já vamos falar mais sobre isso. Olhando para o IFIX nos últimos 10 anos, apesar das oscilações recentes, o índice apresenta uma tendência de valorização a longo prazo, superando a rentabilidade do CDI da renda fixa. Esse comportamento reflete uma característica comum aos investimentos de renda variável. Embora enfrentem quedas no curto prazo, tendem a oferecer rendimentos maiores no longo prazo. No entanto, o investidor de renda variável precisa estar preparado para lidar com essas flutuações e evitar vender no momento de baixa, sabendo que esse tipo de investimento naturalmente traz mais risco do que a renda fixa. Mas, afinal, o que é um fundo imobiliário? De forma simples, é um conjunto de investidores que reúnem recursos para investir em empreendimentos imobiliários. O total desses recursos forma o patrimônio do fundo, e existem fundos com bilhões de reais e mais de 1 milhão de cotistas. Como cotista, você possui uma participação no fundo e, assim, tem direito a receber rendimentos mensais proporcionais ao número de cotas que possui, já que os fundos pagam rendimentos por cota e não com base no valor aplicado. Diferente da posse de um imóvel próprio, onde você controla a administração, nos fundos imobiliários essa responsabilidade fica com os gestores. Eles decidem sobre compra e venda de imóveis, reformas, manutenções e outras decisões administrativas em prol de todos os cotistas. Basicamente, existem 3 tipos principais de fundos imobiliários, e vamos começar pelo mais simples de entender: os fundos de tijolo. Esses fundos investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. Por exemplo, alguns fundos têm participação em shoppings ao redor do Brasil e recebem uma parte do aluguel desses estabelecimentos. Outros possuem grandes galpões alugados para empresas de e-commerce que precisam de espaço para suas operações, ou escritórios alugados para empresas e órgãos públicos. Em resumo,
Os imóveis dos fundos de tijolo geram receita com alocação para pessoas ou empresas que precisam desses espaços. O rendimento desses aluguéis é distribuído para os cotistas, e quanto mais cotas você tiver, maior será a sua participação no rendimento. Além disso, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos aos cotistas, reservando 5% para manutenção, novos ativos, entre outras despesas. Outro tipo popular de fundo é o fundo de papel. Em vez de investir em imóveis físicos, esses fundos são compostos por recebíveis imobiliários, conhecidos como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que representam dívidas do setor imobiliário. Imagine, por exemplo, uma construtora que quer construir um shopping ou um prédio, mas não tem todo o capital necessário. Ela pode emitir uma dívida para financiar essa obra e pagar aos poucos ao longo de alguns anos. É aqui que entram os fundos de papel, que compram essas dívidas, tornando-se credores e recebendo pagamentos mensais da construtora. Esse pagamento, por sua vez, é repassado aos cotistas. Resumindo, o fundo de tijolo investe em imóveis físicos e ganha com aluguéis, enquanto o fundo de papel investe em dívidas do setor imobiliário e recebe juros mensais dessas operações. O terceiro tipo de fundo imobiliário é o fundo híbrido, que combina características tanto dos fundos de tijolo quanto dos fundos de papel. Em alguns fundos híbridos, pode haver uma maior proporção de papel, enquanto outros têm mais imóveis físicos, tijolo. Esse equilíbrio entre os ativos é detalhado no relatório gerencial de cada fundo, que você pode consultar online ao buscar pelo nome do fundo específico. Como estamos falando de investimentos de renda variável, é importante lembrar que a rentabilidade não é fixa nem garantida. Por exemplo, um fundo imobiliário que hoje paga 10 centavos por cota pode passar a pagar 9 centavos no mês seguinte, caso enfrente inadimplências, se for um fundo de papel, ou aumente a vacância de imóveis, se for um fundo de tijolo. Essas situações foram comuns durante a crise de 2020, quando vários fundos, de ambos os tipos, sofreram quedas. Mas, com o tempo, os bons fundos se recuperaram. Por outro lado, um fundo que hoje paga 10 centavos por cota pode começar a pagar 11 centavos no mês seguinte, caso faça boas aquisições e mantenha a maioria de seus imóveis alugados, aproveitando uma vacância baixa. Para quem está começando a investir na renda variável e só possui ativos de renda fixa, como Tesouro Direto ou CDB, a dica é iniciar devagar. Estude cada tipo de fundo imobiliário e entenda as diferenças entre os fundos de papel e os de tijolo. Um bom primeiro passo é investir uma quantia pequena, como R$ 100 por mês, para conhecer o mercado aos poucos. Dessa forma, além de ganhar experiência prática, você estará mais motivado a aprender e acompanhar o desempenho desse investimento. Para começar, você pode investir em uma cota de fundo de tijolo e outra de fundo de papel. Assim, enquanto estuda a teoria, já vai observando na prática como esses fundos funcionam. Mas atenção, não compre qualquer fundo sem analisar primeiro. É importante pesquisar os fundos mais consolidados e sólidos do mercado. Lembre-se, ninguém melhor do que você para entender o que está fazendo, então verifique sempre os principais indicadores antes de investir. Agora, como escolher bons fundos imobiliários? Vamos lá! De forma resumida, para fundos de tijolo, observe a quantidade de imóveis e o número de inquilinos. Fundos monoativos ou com apenas um inquilino trazem um risco muito alto. Imagine um fundo imobiliário que possua apenas um prédio alugado para uma única empresa. Se algo der errado com esse prédio ou inquilino, o rendimento pode cair a zero e o valor da cota despencar. Em contrapartida, um fundo que possui 10 prédios espalhados pelo país oferece mais segurança, pois o impacto de um problema isolado é menor. Quanto aos fundos de papel, é fundamental analisar as dívidas que o fundo adquiriu, o grau de risco dessas dívidas e a qualidade dos devedores. O maior risco em fundos de papel é o não pagamento por parte das empresas, o que impactaria os rendimentos do fundo. Entretanto, se o fundo tiver dívidas diversificadas, com diversos devedores, o risco é diluído, proporcionando mais segurança ao cotista. Todos esses dados, tanto para fundos de tijolo quanto de papel, estão disponíveis nos relatórios gerenciais de cada fundo. Agora vamos para o ponto que todos querem saber: qual é a rentabilidade dos fundos imobiliários? Um dos atrativos desses fundos, e uma característica que eu particularmente gosto, é que eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, o rendimento que cai na sua conta já vem livre de impostos, diferentemente do CDB, por exemplo, que paga cerca de 100% do CDI, o que representa aproximadamente 0,88% ao mês. Porém, com a incidência de impostos, o rendimento efetivo cai para algo em torno de 0,68% ao mês, considerando o CDI atual em 10,65% ao ano. Esses valores são aproximados, apenas para dar uma ideia do impacto dos impostos no CDB. Nos fundos de tijolo,
que são investimentos em imóveis físicos, é comum encontrar fundos que pagam entre 0,6% e 0,85% ao mês, e isso também é livre de impostos. Talvez pareça um rendimento baixo, mas lembre-se que estamos falando de imóveis físicos, que tendem a se valorizar ao longo do tempo. Por outro lado, os fundos de papel, que investem em dívidas imobiliárias, geralmente não têm essa valorização, mas costumam oferecer rendimentos maiores, entre 0,8% e 1,1% ao mês, também isentos de impostos. Os fundos híbridos, que combinam papéis e imóveis físicos, podem ter rendimentos variados, dependendo da proporção de cada tipo no portfólio do fundo. Como mencionei antes, alguns fundos híbridos podem ter uma maior parcela de tijolo, enquanto outros podem conter mais papéis. É importante lembrar que os dividendos dos fundos imobiliários são depositados mensalmente na conta da corretora e não são reinvestidos automaticamente. Você pode escolher o que fazer com esses valores, inclusive gastá-los. Porém, se você está na fase de construção de patrimônio, é fundamental reinvestir esses rendimentos para potencializar o efeito de bola de neve que mencionamos anteriormente. Além disso, há também o conceito de dividend on cost, que parece complicado, mas é simples de entender. Quando mencionei a rentabilidade média dos fundos de tijolo e de papel, estava falando do dividend yield, ou seja, o rendimento médio anual do fundo, aqui convertido para o valor mensal, apenas para facilitar. O dividend on cost, por outro lado, é o quanto você recebe em dividendos com base no preço que pagou pela cota. Lembra que os dividendos são distribuídos por quantidade de cotas, e não pelo valor aplicado. Imagine, por exemplo, que você comprou 1.000 cotas de um fundo imobiliário a R$ 9,00 no ano passado, investindo um total de R$ 9.000. Hoje, o fundo paga 10 centavos por cota, então você recebe R$ 100 por mês, o que representa um retorno de cerca de 1,1% ao mês sobre o que pagou. Mas agora pense em alguém que comprou as mesmas 1.000 cotas a R$ 11,00 cada, investindo R$ 11.000, e também recebe R$ 100 mensais. Essa pessoa tem um retorno de 0,9% ao mês. Esse é o dividend on cost. Comprando cotas a um preço mais baixo, o seu rendimento em relação ao valor investido tende a ser maior, enquanto que, pagando mais caro, o retorno sobre o investimento acaba sendo menor. Claro, este é um exemplo simplificado. A melhor estratégia para o longo prazo é investir de forma gradual, comprando cotas mensalmente e aproveitando momentos de queda para fazer compras adicionais e, assim, formar um preço médio. Evite aplicar todo o seu capital de uma vez em um único fundo, já que o que parece barato hoje pode ficar ainda mais barato amanhã. O preço de cada fundo imobiliário está sempre sujeito a variações, mas há aqueles que oscilam em torno de R$ 10, conhecidos como fundos de base 10, outros variam próximos a R$ 1, de base 100, e também aos de base 200. Ou seja, é possível começar a investir com valores menores, mas é importante estudar e entender o que você está comprando. Essas flutuações de preço acontecem naturalmente devido às negociações diárias na Bolsa de Valores. Inclusive, no momento da gravação deste vídeo, muitos fundos imobiliários estão em queda, com o IFIX apresentando uma das maiores baixas do ano. Essa pode ser uma boa oportunidade para comprar cotas mais baratas, dependendo do fundo. Porém, é fundamental diferenciar fundos de qualidade daqueles com desempenho mais fraco. Vários fundos bem administrados e com histórico sólido também foram afetados pela queda recente. Esse movimento está relacionado com o atual cenário econômico brasileiro e a expectativa de aumento na taxa de juros. Com a alta dos juros, é comum que investidores transfiram recursos para a renda fixa, já que aplicações atreladas ao CDI e à Selic ficam mais atraentes, oferecendo rendimentos mensais maiores. Quando a Selic cai, os investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários, se tornam mais atraentes, o que incentiva muitos investidores de renda fixa a migrar seus recursos para a renda variável, invertendo a tendência. Esses são ciclos normais do mercado, e quem tem uma carteira diversificada e conhece esses ciclos sabe identificar os momentos ideais para investir mais em renda variável ou fixa. Se você gostou desse conteúdo e quer se manter atualizado sobre o mercado financeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. É importante lembrar que, embora pareça contraditório comprar ações ou fundos imobiliários em períodos de queda, onde o pessimismo está em alta, é justamente nessas ocasiões que, ao adquirir boas ações e fundos, você pode ter um retorno maior no médio e longo prazo, aproveitando preços mais baixos e aumentando suas cotas. Claro, é essencial escolher bons fundos, não é porque o preço está baixo que é uma oportunidade. Sempre verifique o relatório gerencial e entenda bem a situação antes de investir.